Olá! As dores que carregamos são o reflexo da nossa inferioridade moral e a cada dia devemos nos trabalhar para corrigir as inclinações ruins que nos fazem sofrer. A doutrina espírita, além de nos confortar diante das mais diversas situações, nos apresenta o caminho a ser seguido. Acaba de começar o programa Vida em Foco e te convidamos a refletir juntos sobre as questões que a vida nos propõe. Fique conosco! A mediunidade é uma característica atribuída a todos nós, em maior ou menor grau. A vida de um médium ostensivo traz sempre muita curiosidade àqueles que não possuem a mediunidade tão acentuada. Na entrevista de hoje, Dineu de Paula trará o tema Vida de Médium. Não deixe de assistir! A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o quadro O Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. A seguir, a crônica da semana. O ser humano costuma se preocupar com a imagem que transmite ao mundo. Há regras de comportamento e de vestimentas para as mais variadas ocasiões. Conforme o local, as exigências mudam. Há ambientes formais e informais, mais ou menos sofisticados. Para ter uma boa aparência, as pessoas cuidam do seu vestuário e do seu corpo. Uma imagem desleixada, em geral, dificulta o sucesso profissional. Também a vida social oscila conforme o apuro da apresentação pessoal. É bom e necessário que haja preocupação em ser asseado, agradável no trato e em se vestir conforme a ocasião. Esse acatamento das regras sociais constitui sinal de respeito às pessoas com quem se convive. Contudo, convém não cuidar apenas do que aparece. Tudo o que é material é sempre efêmero. Boas roupas, corpo bem cuidado e maneiras sofisticadas podem ser apenas uma capa para esconder o que se realmente é. A polidez é importante, mas representa apenas o simulacro ou a porta de entrada das virtudes. É preciso que o coração também seja convocado a participar. Não dá para cuidar apenas do exterior e achar que basta. Cedo ou tarde, as aparências cessarão. Todo homem é um espírito momentaneamente vestindo um corpo de carne. Por lindo que seja esse corpo, seu destino é a sepultura. A essência da criatura reside em sua realidade íntima. Cada qual transcende com o que é e não com o que aparenta. Há pessoas que se ocupam de aparentar pureza, mas cultivam pensamentos e sentimentos torpes e lascivos. Para seus pares parecem exemplos de dignidade, mas os espíritos que podem perceber os seus pensamentos o veem de modo bem diverso, conforme a realidade íntima. Assim é a constituição espiritual. Alguém de aparência e modos irretocáveis pode ter estrutura espiritual apodrecida. Talvez passe uma imagem respeitável à sociedade que lhe ignora o íntimo. Contudo, é visto pelos espíritos como um decaído. Exala fluidos deletérios, literalmente fede para quem consegue perceber. Será como um lascivo decadente que ressurgirá após a morte do corpo. Convém pensar nisso, para evitar surpresas desagradáveis. Mais cedo ou mais tarde sua realidade íntima aparecerá, sem nenhum disfarce. A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse. E hoje não será diferente. A entrevista de hoje fala sobre a vida dos médiuns. Acompanhe! Olá! Que bom que você está conosco. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Recebemos mais uma vez Dineu de Paula. Dineu, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Márcio. Uma alegria sempre, Dineu. Isso eu preciso admitir. Que bom. E nós estamos aqui hoje para falar sobre mediunidade, mas usando como pano de fundo dessa vez os seus livros psicografados. Você acabou de lançar o seu segundo romance psicografado. Sim. A História de Matilde. Justamente. Já batemos um papo a respeito dela, não naturalmente, dando aquilo que se chama de spoiler, né? Mas falando do entorno, algumas curiosidades, sem constranger ninguém. E você tem outro trabalho, além do Confissões de um Sacerdote, que é Cartas ao Trabalhador Espírita.
inspirado, ditado pelo espírito Charles Augustin Sainte-Beuve, Justamente. notável crítico literário francês, né, do século XIX. Ok. Esse livro ainda está em análise e tal. Sim. Quem sabe aí ele seja publicado em breve. E ele é mais dirigido aos colaboradores, né, das instituições espíritas. Sim, trata de questões mais técnicas, até mais filosóficas. Né? Uhum. A minha dúvida, Dineu, levando-se em conta aí que existem algumas hipóteses, algumas comumente levantadas, aventadas para desqualificar a intervenção dos espíritos nas nossas vidas e que podem explicar o fenômeno que o leva a escrever, quais sejam. Tudo isso pode ser fruto da sua própria imaginação, isso pode ser fruto do seu inconsciente que absorveu esses conteúdos um dia, né? Você pode ser criativo, e que pode também, de fato, ser resultado da intervenção de um narrador espiritual. São hipóteses. Eu pergunto para você, como é que você tem certeza de que se trata de um espírito, de uma individualidade que não seja você mesmo? Tá. Veja, é uma pergunta ampla, né? Você colocou de uma forma bastante ampla, então eu vou tentar explicar a partir de várias vertentes. Por exemplo, o livro do Charles Augustin Sainte-Beuve, que foi o primeiro a ser escrito, que trata de questões filosóficas e tal, quando ele escreveu o nome dele, eu pensei, essa criatura deve ser conhecida, tá? Porque, veja, se ele colocasse Carlos Augusto, tava bom, tá? Mas um nome assim tão, com nome, sobrenome, então eu pensei, essa criatura deve ser conhecida para justificar o nome. Daí a hora que terminou aquilo, eu fui olhar no Google para ver se existia, porque eu nunca tinha ouvido falar no nome da pessoa. E daí estava lá, entende? Charles Augustin Sainte-Beuve, crítico francês, trololá, trololá, trololá. Eu não tinha a menor ideia que ele existia antes disso, entende? Não tinha me passado pela cabeça essa possibilidade. Outra coisa, quem lê os livros, e até foi uma observação que me fizeram, entende? Em tom até levemente chocado. Nossa, mas como é diferente? É claro que é diferente, são autores diferentes, estilos diferentes. Ainda bem, né? Entende? Então, nossa, mas é completamente, bem se vê que é outro que escreveu. Realmente é outro que escreveu, só o secretário. Eu teria de ter realmente uma capacidade bem grande, entende? De escrever com estilos completamente diferentes. Mas o que você está tratando aí, Márcio, talvez seja do que se chama de animismo, né? Que seria quando a própria alma do médium se manifesta. E isso gera realmente uma confusão e é mais comum no princípio da mediunidade, entende? Que a mediunidade é algo que você deve educar. Tá? E nesse processo de educar, você vai realmente aprendendo a discernir o que é seu, você vai aprendendo a registrar as presenças dos espíritos, dependendo do grau da sensibilidade do médium, ele identifica os fluidos dos espíritos, porque, por exemplo, esses espíritos, eles me provocam impressões completamente diferentes, entende? A presença deles, eu sempre registro os espíritos por impressões físicas, eu registro fisicamente, eles têm diferenças de acordo, às vezes até alguns que participaram da história da minha vida no passado, então aquilo me traz assim sempre uma impressão física que eu identifico de cada um, tá? Agora, o médium, ele é como se fosse um vidro, entende? Colorido, por onde passam as ideias do espírito. Então a luz passa por um vidro colorido, ela vai sempre ter alguma modificação, alguma coisa do colorido do médium. Então essa mediunidade, digamos assim, 100% precisa, é algo muito difícil. E o que você precisa ver, daí realmente, conhece-se a árvore pelos frutos, você vai identificar as diferenças de estilos, tá? No meu caso, eu registro essa coisa da impressão física, então eu consigo discernir pela impressão física, entende? E é físico mesmo que o espírito me provoca, entende? Eles me fazem sensações em partes diferentes do corpo, são impressões, mas agora você nunca vai conseguir excluir completamente o cabedal do médium nisso, né? Eu queria perguntar, Dineu, entre dois médiuns, por exemplo, no mesmo grupo, disponíveis, por que o espírito escolhe um e não outro? Nesse caso em especial aqui,
vamos falar do Sambev, né? Ok. Me parece alguém que tem uma inteligência também acima da média, lá, ele é elogiado lá no... Sim, sim, sim. Por que ele escolhe você e não escolhe o Márcio? Existe algo que se chama de afinidade fluídica, tá? Que o espírito, ele tem um envoltório fluídico, tá? Que seria de índole semimaterial, tá? Que esse envoltório, digamos assim, ele se adapta, porque o médium não se trata apenas de um espírito encarnado, tá? Então o médium tem o seu corpo espiritual também na mesma forma que o corpo espiritual que o espírito que vai se manifestar. Então essa questão de fluidos que se combinam, entende? E quanto mais o médium tem uma capacidade de fazer com que os seus fluidos se expandam, ele consegue se combinar com um número maior de espíritos e ele fica um médium mais flexível. E essa é uma característica orgânica mesmo, sabe? De você ser mais adaptável a um número maior de espíritos. Tá? Agora, é evidente, o espírito tem vários médiums que podem, digamos assim, ter uma adaptação tranquila com ele. Ele vai escolher aquele que tem o cabedal intelectual melhor, entende? Com o qual ele vai poder, porque você fornece, digamos assim, um caldo psíquico das suas leituras, das suas reflexões, de quem você é, e com aquilo ele consegue trabalhar melhor. Tá? É muito diferente você ter um médium que tem uma mente rica, tem uma criatura que é obtusa, que tem uma mente pobre, raciocina mal. Então ele tem, vamos dizer, a mesma coisa que um pianista acionar um piano muito bem afinado e outro... Ou um espírito músico, optar entre o médium que nada sabe de música e o outro que conhece música. Ele vai escolher aquele, Sim. Se os dois estiverem nas mesmas condições orgânicas. Sim, sim, digamos, se ele tiver que usar aquele que não conhece música, vai ficar algo mais sofrido, tá? Mas ele vai conseguir fazer o possível. Agora, se ele tiver um instrumento muito melhor, ele vai optar pelo instrumento muito melhor, é algo óbvio, né? Ok. Fazemos um breve intervalo, Gineu, porque nessa mesma direção eu já tenho outra pergunta para emendar após o intervalo. Fique conosco, nós já voltamos. O intervalo é breve. Logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista com o tema A vida de quem está em constante contato com os espíritos. Acompanhe! Olá, estamos de volta. Para você que chegou agora, estamos conversando com o Gineu de Paula, falando a respeito da sua experiência, né, como médium de psicografia, que já lançou 2 livros, tem um terceiro para lançar ainda. E, Gineu, está psicografando mais algum? Já tem algum encaminhado? Tá, tô psicografando um 4º livro. Bora mais agora? Acho que não, vai longe o processo, entende? Mas é bom ser útil, né? É bom ser útil. Considerando que você, em breve tempo, em princípio, deve se aposentar. Vamos aguardar, né? Tá pensando em dedicar a sua aposentadoria para... Vamos aguardar ver, né, Márcio? É importante ser útil, é importante ter uma atividade, né? Os espíritos sempre interferem bastante na minha vida, então eu vou aguardar, digamos assim, algum conselho mais definido para ver que rumo eu vou tomar depois da aposentadoria. Ok. Dina, nós falávamos antes do intervalo sobre o médium estar, de certa maneira, equipado, instrumentalizado até cognitivamente, intelectualmente, ter um acervo que possa disponibilizar para o espírito, formando esse tal caldo psíquico ao qual você se referiu. Isso faz parte da educação do médium como instrumento? Ele não só ser organicamente disponível, mas cognitivamente também? Ele precisa se preparar para isso? Eu creio que sim, ele precisa estudar, precisa se instruir, tá? E nesse processo de se instruir, digamos, você ter leituras adequadas, você começa a entender o fenômeno que se dá através de você, tá? A partir do momento que você entende como é a sua mediunidade, como ela funciona, isso te dá uma segurança diferente, né? Porque quantas vezes, digamos, o médium, ele registra impressões dos espíritos, daí ele não sabe exatamente o que é aquilo e vive sobressaltado, ele acha que ele é uma pessoa emocionalmente frágil, porque uma hora está triste, outra hora está alegre. Então, esse processo de você se conhecer, de você ter o discernimento do que vem de você, do que não vem, o tipo realmente da sua mediunidade, né, o que você pode ou não pode fazer, isso vai te dando uma segurança, vai te ajudando. E para isso precisa estudar. Né? Então, e quanto tempo você costuma dedicar? Você tem sua atividade profissional, você tem outras atividades,
né? Quanto tempo você costuma dedicar da sua semana para o contato com os espíritos, fora o grupo mediúnico, né, do qual você participa? Durante a semana você se dedica à psicografia. Quanto tempo da sua vida vai para? Meia hora. Meia hora? Isso. Quantas páginas saem ali? Sábado, sexta, das 9 às 9h30 da noite. Que ninguém te ligue nesse horário, então. Não, fica tudo desligado, fica tudo celular, tudo desligado. Direu, e como é que você faz? A moda antiga? No lápis ou caneta e papel? Sempre começa a moda antiga com lápis, caneta e papel e daí gradualmente passa para o computador, tá? Porque os espíritos, a nossa tecnologia não é completamente ignorada para eles, né? Eles observam a nossa vida, eles veem o que a gente faz e eles se adaptam, e é muito mais fácil fazer no computador, tá? Eu não sei quantas páginas mas eu sei que é um processo muito rápido, tá? E que começa. Você fica como que na hora que você está psicografando, absorto, envolvido, é isso? Você se sente envolvido naquele processo? Completamente. Sim. Até porque eu sou médium semimecânico, né, Márcio? O que é isso, Dino? Veja, o médium ele pode ser mecânico, intuitivo ou semimecânico. Tá? O mecânico é aquele que seria, digamos assim, completamente inconsciente. Ele faz e depois ele vai ler para ver o que ele fez, tá? Ele não tem a menor ideia. O intuitivo, ele receberia, por assim dizer, informações e ele vai processar, como se ele ganhasse uma história na mente e fosse escrever por conta própria. E o semimecânico, que é o meu caso, eu só sei a linha que eu estou escrevendo, entende? Então, à medida que aquilo está sendo escrito, eu vou sabendo o que está sendo escrito. Então, eu não sei uma linha para frente. Okay? E às vezes até é interessante, porque quando termina, digamos assim, algo, e eu costumo dar uma lida depois, entende? A hora que termina, porque aquilo vai tão de roldão, tão rápido, que eu vou perdendo detalhes, entende? Eu vou escrevendo, mas eu só vou sabendo o grosso, entende? Porque aquilo vai muito rápido e depois eu vou ler para ver realmente o que está acontecendo na história. E daí... Às vezes eu penso, nossa, isso aí não tem como sair dessa situação. se fosse você fosse... se fosse eu não ia saber como terminar isso, entende? E realmente, às vezes eu fico até durante a semana e penso, meu Deus, como é aquilo lá não vai ter salvação, não vai ter. Então, daí, simplesmente, na sexta seguinte, né, que eu tenho um período de preparação, antecipado, tal, existe um processo de silêncio interior, de oração, que não é uma tomada que você liga, né, você precisa fazer a conexão antes, tá? E daí é interessante que eu fico lá naquele processo e daí fico esperando a hora que dá exatamente 9 horas a mão começa a mexer, tá? E daí a história sai. E fica ali disponível. Fico ali disponível, tá? E daí a história sai. Um minuto antes ela não sai. Cansa? Cansa um pouco. Eu acredito que cansa. Esse cansaço, cansa um pouco, então não é uma coisa que exaure você completamente? Não exaure. Não exaure. Quando você está psicografando as páginas mais dramáticas, essa história de Matilde tem páginas dramáticas do começo ao fim, já começa dramático, né, esse seu novo romance, começa já no alto do mastro, né, o livro. E você sente isso, esse drama todo relatado? Eu sinto. Observe que você tem aí um minuto e pouquinho para tentar fazer essa reflexão. Tá, veja, até porque em relação a esse último livro, a história de Matilde, o Bernardo ele tem uma capacidade muito grande de transmitir emoção, sabe? Então, quando eu escrevi o prólogo, digamos assim, que é um lance muito dramático, eu lembro que eu escrevi chorando, entende? Porque ele me encharcou da emoção dele e eu escrevi chorando. Daí a hora que eu terminei, eu queria ler para o grupo mediúnico e eu não conseguia, porque eu estava tão encharcado da emoção dele, daquilo que aconteceu, porque era a vida dele, entende? Um lance muito dramático. Então, é interessante que a hora que eu estou, digamos assim, lá escrevendo, digitando, às vezes eu escrevo chorando. Tipo, porque eu tô tão envolvido com aquela emoção, com aquela coisa, porque você não tá inventando uma história, entende? São vidas, são dramas. Frequentemente, eu escrevo chorando. Isso é um negócio interessante. Eu lamento dizer, mas nosso tempo acabou. Tinha mais perguntas? Quem sabe numa outra oportunidade a gente prossegue. Falamos outra hora. Né, eu estou curioso com o tal de éter cósmico que aparece na obra, né? Eu acho que isso vai ser assunto uma próxima oportunidade. Sim, podemos conversar. Como é que o espírito capta os registros que estão, de alguma maneira, disponíveis aí no mundo espiritual, não é? E o mais grave é que fica tudo gravado, né? Esse é que é importante. Não, né? Muito obrigado mais uma vez, Dineu.
E a você que nos acompanhou, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua paciência e das boas reflexões. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece, pois essa poderá ser a resposta que você procura. Uma telespectadora enviou para nós o relato do estado que ela vive em casa todos os dias. Tem um filho que é muito agressivo, morde com frequência, bate, atira as coisas, quebra, né? Tem aquelas crises de birra que são esperadas em muitas crianças, mas que no caso deles são muito exacerbadas, podem durar muitos minutos e uma coisa desproporcional mesmo. E ela manda para nós uma pergunta: será que isso é espiritual, essa agressividade que o meu filho traz dentro dele, essa violência que ele parece apresentar? Bom, não sabemos o caso de cada um, mas podemos pensar um pouco a esse respeito e trazer algumas contribuições para o debate, para que a nossa telespectadora possa pensar o que lhe serve para o seu dia a dia. Primeiro, é necessário separar agressividade de violência. A agressividade tem a ver com aquele senso de defender o seu espaço, tem a ver com tentar manter, se sentir ameaçado e de alguma maneira reagir. Violência tem a ver com o desejo de destruir, de acabar com o que é do outro, de ver o que era ordem virar o caos. Aí a gente já pode ver que existe uma diferença que nem sempre é fácil de ver nas crianças. Nos adultos a gente consegue perceber mais intenção, temperamento, e a criança que pode parecer violenta pode ser só agressiva, e a criança interpretada como agressiva pode trazer violência. O que nós temos de diferença entre esses dois? O agressivo é aquele que está sob a emoção da raiva. Sente raiva e não consegue conter aquela raiva dentro de si, canalizar de uma maneira saudável e traz ela de uma maneira destrutiva para fora. O outro sente ódio. Ódio tem a ver com o desejo de ver esfacelar, destruir, desarranjar, desarmonizar. E canaliza isso às vezes com uma maneira fria, calculista, para conseguir o máximo de dano na sua ação. Então, primeira coisa, respire fundo e procure separar a agressividade de violência. Bom, a agressividade e a violência parecem ter ascendentes distintos, se a gente for pensar. A agressividade tem muito a ver com a maneira como nós temos nos criado na sociedade moderna. A gente estimula as pessoas a serem competitivas, pensarem no seu antes do outro. Olhe, a sardinha tem que estar com a brasa e você não vai ter muita brasa, então puxa a brasa para a tua sardinha. Ah, a farinha é pouco, o meu pirão primeiro. E a gente vai nessa de dizendo assim, olha, garanta o seu, meu filho, e os outros que, cada um com as suas dificuldades e os seus desafios. Esse estímulo à competitividade, à individualidade, tem feito com que a nossa sociedade seja cada vez mais agressiva. Mas sim, alguns de nós trazemos ascendentes espirituais de ódio, de violência, de outras coisas, e que também precisam ser trabalhados, que também precisam, de alguma maneira, ser canalizados e diluídos ao longo da nossa encarnação. Então, seja a agressividade, seja a violência, essas manifestações não devem acontecer de uma maneira solta. Ambas precisam ser trabalhadas. A agressividade, muito mais no sentido de aprender a canalizar, e a violência no sentido de uma transformação mais profunda, que o Espiritismo pode ajudar a entender e trabalhar, pela prece, pelo passe, pelo estudo, pelo desenvolvimento do ser humano como um todo. Espero que você consiga encontrar um caminho para lidar com essas manifestações do seu filho. Procure mais informações num centro espírita perto de você. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão, como o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco! Gênero. O que está por trás? Quando o espírito, no mundo espiritual, o que lhe move na escolha de encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? É a questão 202 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Isso pouco lhe importa. O que o move nas escolhas são as provas por que haja de passar. Foi a resposta dos benfeitores da humanidade sobre essa questão fascinante. É que o espírito em si mesmo não é homem nem mulher. Ele reencarna ou na organização feminil ou na organização masculina. E dependendo da multiplicidade de experiências, ele vai acumulando o conteúdo de um, o conteúdo de outro,
ao ponto de, em mudando de morfologia, de fisiologia, ele vai integrando as potências viris, as potências feminis, caminhando para uma postura que assinale um psiquismo bem integrado, juntando, portanto, o que um gênero e outro podem ensejar. Quando, antes de reencarnar, o espírito faz um alinhavo, um planejamento do que vai ser o seu mergulho corpóreo. E é isso que o guia para escolher se reencarnará numa fisiologia e numa anatomia viril ou feminil. Portanto, quase sempre, aconselhado por espíritos amigos que lhe tutelam a reencarnação, ele faz esse plano de mergulho. Dependendo das experiências que haja vivido, acumulado, ele tem títulos de enobrecimento para fazer uma escolha muito lúcida. Ele escolhe provas que lhe vão assinalar crescimento. Todavia, se ele é um espírito que não conseguiu aproveitar bem as suas experiências e de alguma forma desprezou, alterou, mal baratou este ou aquele gênero em vivendo inadequadamente, ele é induzido, inúmeras vezes, a fazer uma mudança de polarização, levando com ele conflitos, dramas, problemas, que fazem com que o corpo para ele seja mais do que uma provação, um aprendizado, seja um reaprendizado, seja um processo difícil que deverá lhe ensejar uma expiação, ou seja, um movimento regenerativo. É assim que vamos perceber os conflitos que se dão naqueles que se veem como um hermafrodita mental, por exemplo, os travestis, que aceitam a sua postura viril, masculina, mas também ensejam movimentar-se na postura feminil, sem abandonar o corpo, a sua genitália de origem, da sua anatomia. Diferentemente, por exemplo, dos transgêneros, que não conseguem ver-se no corpo de que estão revestidos, rejeitam a sua genitália e pleiteiam, às vezes, cirurgias. Do mesmo jeito que as genitálias ambíguas nos intersexos, os fenômenos tais que surgem desafiando a medicina, a psicologia, a psiquiatria, a antropologia, falam-nos de que só poderemos entrever com profundidade essa dinâmica psicofísica quando formos capazes de incluir a vivência do espírito antes da reencarnação vigente, ou seja, um ser com múltiplas experiências corpóreas e que fez um plano para poder integrar-se no corpo físico. Só o olhar reencarnacionista nos ensejará compreender a dinâmica, os conflitos e buscar soluções plausíveis para cada dinâmica conflitiva que surge no campo do ser humano, de modo a que possa atender os espíritos de uma forma, em geral, no seu aprendizado ou no seu reaprendizado. Todos são beneficiados pela misericórdia divina. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos do programa. Desejamos uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.